pessoal, aqui é o Wendel, vai começar mais uma videoaula de matemática. Essa aula é do projeto Avalia Brasil para o 8º ano. Nós vamos estudar aqui o bloco 1, aula 3, e desenvolver a habilidade de identificar a localização de números racionais na reta numérica. Esta videoaula tem 4 objetivos. O primeiro é entender o que são números racionais. O segundo é estudar algumas representações de um número racional. O terceiro é localizar números racionais na reta numérica e resolver alguns problemas. Gente, para iniciarmos, nós precisamos entender o que são números racionais. E eu trago aqui uma explicação bem simples. Os números racionais são números que podem ser escritos na forma de uma fração. Por exemplo, o número 5, ele pode ser escrito como sendo a fração 5 sobre 1. Então, o 5 é um número racional. O número menos 7, ele pode ser escrito como sendo a fração menos 7 sobre 1. Então, o menos 7 é um número racional. O número 0,2, ele pode ser escrito como a fração 2 sobre 10. Então, 0,2 é um número racional. O número 0,06, ou 6 centésimos, ele representa a fração 6 sobre 100, 6 centésimos. Se ele é representado por uma fração, então ele também é um número racional. Ou seja, os números em forma de fração, os números inteiros, os números negativos, os números decimais, todos são números racionais. Tá aí. Vamos agora conhecer algumas das representações de um número racional. A mais conhecida é a representação fracionária. Está aqui a fração 2/5. É uma das formas de representar um número racional. Este número que fica na parte de cima chamamos de numerador. O número que fica na parte de baixo chamamos de denominador. As frações em geral representam uma parte de um inteiro. Eu trago aqui alguns exemplos. Por exemplo, está aqui na fração 2/4. Essa fração quer dizer que está sendo utilizado 2 de um total de 4. A gente consegue perceber aqui na figura, ó. Uma figura dividida em 4 partes, da qual eu estou pintando apenas 2 de um total de 4, 2/4. Aqui no meio eu tenho a fração 3/4. Isso quer dizer que eu estou usando 3 de 4. Então eu tenho aqui uma figura dividida em 4 partes, da qual eu estou pintando 3. Esta é a representação da fração 3/4. Aqui eu tenho a fração 2/3. Então a figura está dividida em 3 partes e eu estou utilizando 2, eu estou, no caso, pintando 2. Esta, digamos assim, é uma das significações mais conhecidas da fração, ou seja, uma parte de um todo. Bem, o número racional também pode ser representado como sendo um decimal. Os números decimais são aqueles números que vêm com a vírgula. Eu trago aqui, por exemplo, o número 27,918, ou seja, 27 inteiros e 918 milésimos. Perceba que no número decimal eu tenho uma parte inteira, no caso aqui é o 27, e uma parte decimal. Nesse caso eu tenho 3 casas decimais. A primeira casa é a casa dos décimos, a segunda casa é a casa dos centésimos e a terceira casa é a casa dos milésimos. Como este número vai até os milésimos, eu tenho então 918 milésimos, ou seja, 27 inteiros e 918 milésimos. Então, para resumir, um número racional pode ser representado pela forma fracionária ou pela forma decimal. Tem outras, mas vamos até o momento estudar a forma fracionária e a forma decimal. Bem, uma coisa que a gente precisa aprender é exatamente fazer a transformação de uma representação para outra. Como é que eu transformo um número na forma fracionária para a forma decimal? Está aqui um exemplo, o número 1/4. Ele está aqui representado pela forma fracionária. Como seria esse número na forma decimal? Como eu vou descobrir? Fácil. Eu divido um 1 pelo 4. E aí vamos lá. 1 dividido por 4 não dá. Então eu vou colocar aqui o 0, e acrescentar o 0 aqui no número. Vai ficar agora 10 dividido por 4. 10 dividido por 4 é 2. 2 vezes 4, 8.
Se eu tenho 10, tiro 8, sobra 2. Gente, como eu coloquei o 0, a divisão ainda não acabou. Só vai acabar quando o resto for 0. Já que eu coloquei o 0, posso acrescentar a cada resto o número 0 até acabar. Vai ficar agora 20. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. 20 para 20, nada. Agora acabou. Terminei aqui a minha divisão de 1 por 4. O resultado foi 0,25. Está aí o número 1/4, transformado em decimal, vai ficar o número 0,25. Vamos aprender agora o contrário. Transformar o número decimal em uma fração. Esse é bem fácil. Eu trago aqui o exemplo do número 4,38, ou seja, 4 inteiros e 38 décimos. Gente, para transformar numa fração, eu escrevo no numerador o número que eu estou visualizando, 438. E no denominador eu vou utilizar, no caso aqui, 100, porque eu tenho duas casas decimais, logo 2 zeros, 100, já que isto é um centésimos, ou seja, 38 centésimos. Então, 4,38 representa a fração 438 dividido por 100. Está aí a transformação de um número decimal para uma fração. Vamos ver outro exemplo? Eu estou escrevendo agora o número 0,045, ou seja, 45 milésimos, porque eu tenho 3 casas depois da vírgula. Como é que eu faço para transformar em uma fração? Eu escrevo o número que eu estou visualizando aqui, que é o 45, e divido por, no caso, 1000, porque eu tenho 3 casas depois da vírgula, logo 3 zeros. Então, 45 sobre 1000 é o 45 milésimos aqui dos números decimais. Está aqui mais um exemplo de transformação de um número decimal para um número fracionário. Esse tipo de transformação é muito utilizado nos exercícios. Veremos mais na frente. Bem, um outro conhecimento que a gente precisa estar atento é a localização de números racionais na reta numérica. Eu escrevi aqui uma reta numérica, colocando à direita o número mais 1 e o menos 1 e dividindo do 0 ao 1 em 10 partes, tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Se eu dividir em 10 partes, eu estou usando décimos. Então, cada partezinha dessa é um décimo. Eu tenho aqui um décimo, 2, 3, 4 décimos, ou 0,5, como queira, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 e um inteiro. E se eu continuar, segue-se 1,1, 1,2. Isso para o lado positivo. No lado negativo, segue com a mesma lógica. Menos 0,1, menos 0,2, 0,3, menos 0,4, menos 0,5, menos 0,6, menos 0,7, menos 0,8, menos 0,9 e menos 1. Continuando. Menos 1,1, menos 1,2 e se segue. Bem, eu fiz aqui a identificação da localização dos números dividindo em décimos, mas eu posso dividir da forma que for necessário. Vamos resolver alguns problemas para estudarmos ainda mais. Está aqui o exercício 1 da seção Fixando Mais, que está na página 32 do material do Avalia Brasil. Diz o seguinte: observe a reta numérica abaixo. Ela está dividida em segmentos de mesma medida. Está aqui a reta, o 0 aqui no meio. Temos algumas divisões para a direita, o número 1 aqui. Temos algumas divisões para a esquerda, o número menos 1 aqui. E o problema diz: qual ponto dessa reta representa o número menos 3/4? Bem, vamos olhar primeiro para a reta. Como o 1, do 0 a 1, eu tenho uma divisão em 4 partes, está aqui a primeira, está aqui a segunda, está aqui a terceira, está aqui a quarta. Então, 1 dividido em 4 partes, ele vai ser 0,25 cada parte. 0,25, 0,50, 0,75 e 1. Da mesma forma para o lado negativo, menos 0,5, menos 0,50, menos 0,75, menos 1. Bem, a questão é, menos 3/4, é que parte dessa? Eu já sei que ela é negativa. Opa, então está para esse lado. Ou vai ser o Z, ou vai ser o Y, ou vai ser o X. Como é que eu vou saber?
Eu vou transformar esse 3/4, já que eu sei que ele é negativo, no número decimal. Como é que eu faço essa transformação? Dividindo 3 pelo 4. Vamos lá. 3 dividido por 4. Não dá para dividir 3 por 4. Então eu vou colocar o 0, e acrescentar o 0 aqui. Agora vai ficar 30. 30 por 4 vai dar 7. 7 vezes 4, 28. 28 para 30, sobra 2. Não acabou, porque ele tem que sobrar 0. Como eu já coloquei 0, eu coloco o 0 aqui e continuo, até ficar 0. 20 dividido por 4 vai dar 5. 5 vezes 4, 20. 20 para 20, nada. Agora acabou. Eu tenho aqui o número 0,75. Mas lembrem-se, o resultado é negativo, porque é menos 3/4. Então o número é menos 0,75. Menos 0,75 está aqui na reta. Ó. Ele é a letra Y. Então a alternativa dessa questão é a letra B, Y. Ok. Vamos para mais uma. Está aqui. Dessa vez é a questão 4 do Fixando Mais, que está na página 33. Fernanda representou na reta numérica abaixo alguns pontos. Pronto. Temos aqui a reta numérica e tem alguns pontos. Tem um ponto P, está no número -7. Tem um ponto Q, que está no número -3. Tem um ponto R, que está no número -1. Tem um ponto S, que está no 4. E tem um ponto T, que está no 6. O que é que o problema quer? O número -5/4 está entre os pontos. Então a gente vai ter que descobrir que número é esse -5/4. Vamos transformar essa fração no número decimal para ver o que é que vai dar? Eu já sei que ele é negativo, então ele está aqui pelo lado negativo. Para descobrir 5/4 em forma de número decimal, eu vou dividir 5 por 4. Eu já sei que é negativo o resultado. Vamos lá. 5 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4, 4. 4 para 5, 1. Sobrou 1. Vou colocar aqui a vírgula e acrescentar o 0. 10 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8. 8 para 10 sobrou 2. Só acaba a divisão quando sobrar 0. Então, já que eu coloquei a vírgula, eu posso acrescentar novamente o 0 aqui. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. 20 para 20, nada. Pronto, agora acabou a divisão. Eu tenho aqui a resposta 1,25. Mas lembrem-se, o número é negativo. Então a resposta é menos 1,25. Gente, menos 1,25, ele está mais ou menos nesse local aqui da reta. Depois do -1 e antes do -2. Este localzinho aqui, ele está entre as letras Q e R. Então vai ser a alternativa B a correta. Ele vai estar entre os pontos Q e R. Ok, a alternativa B é a correta. Bem, minha gente, nessa aula nós estudamos um pouco sobre os números racionais, estudamos algumas das suas representações, estudamos números racionais na reta numérica e resolvemos alguns problemas. Eu agradeço pela participação nesse vídeo e a gente se vê no próximo. Valeu!